na aula passada eu trouxe um pouco dos fatores que desencadearam no crescimento econômico chinês. E esse crescimento econômico, que foi em um tempo muito rápido, cerca ali de 40, 50 anos da China sair ali das 20 economias e ir para a segunda, né, com industrialização, investimento em infraestrutura e energia, esse crescimento e esse patamar econômico que a China alcança, ela vai trazer também um poder geopolítico para o país asiático. Então, a nossa aula de hoje vai falar um pouco desse avanço geopolítico chinês. Então, só para contextualizar, conforme a gente viu na aula passada, o crescimento da China ele tem sido tão grande que ela se consolida como a segunda economia do planeta e a passos largos de ultrapassar os Estados Unidos. Tanto é que o Trump hoje e toda a cúpula estadunidense está muito preocupada com esse crescimento. Por quê? Porque a China vai tomar um posto de nação mais poderosa do mundo daqui a uns anos. Isso já está posto. E aí eu vou colocar aqui para vocês alguns exemplos que mostram que a China cada vez mais ela vai ter um destaque político e econômico mais poderoso ao longo dos anos, tá? Então, esse crescimento econômico da China, ele se deu através de grandes investimentos estruturais, com ferrovias, aeroportos, portos, investimentos industriais, né? A abertura do capital, a abertura nacional para o capital estrangeiro, trazendo várias indústrias de fora, investimentos na área energética e investimentos na área tecnológica, tá? Lembrando que a gente tinha aquele senso comum que os produtos made in China eram produtos ruins, sem qualidade nenhuma, tá? Só que esse paradigma está mudando. A China ela vem investindo drasticamente em tecnologia. Hoje, por exemplo, todo mundo está comprando celular da Xiaomi, por exemplo, né? E dizem que esse celular da Xiaomi é muito bom. Então, é apenas um símbolo que a China está se modernizando cada vez mais, tá? Só que esse poderio financeiro e econômico, né, ele está fazendo com que a China ela tenha interesse em ampliar os seus laços comerciais, porque a partir do momento em que a sua economia cresce, você passa a ter a necessidade de estabelecer ali laços geoeconômicos. E a China ela vem fazendo isso muito bem, e com as suas iniciativas e esforços, em breve a China ela vai ser a grande protagonista a âmbito geopolítico mundial. Olha as iniciativas e as ousadas ideias chinesas. A primeira coisa, o investimento do Canal do Panamá, a construção do Canal de Nicarágua, aqui na América Latina. Nós temos também essa aproximação chinesa com o Brasil, a parceria sino-russa, que é essa parceria China e Rússia que vem assustando e atormentando os Estados Unidos, e a chamada Nova Rota da Seda. Então, cada iniciativa e cada projeto chinês, ela mostra que existe um projeto por trás de se estabelecer como a nação mais suprema do planeta. E vocês vão saber o porquê, tá? E aí, pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem intervir à vontade. Então, para a gente iniciar, a primeira coisa que acontece, que a China ela faz, e que de certo modo é muito simbólico, são os investimentos chineses no Canal do Panamá. Pessoal, o que é o Canal do Panamá? É um canal artificial que foi construído pelos Estados Unidos, eu inclusive destaquei em negrito para vocês, e que possui 82 quilômetros de comprimento, conforme vocês podem ver aqui no mapa, tá? Ou seja, foi criado um canal marítimo rasgando o território panamenho, que de certo modo vai encurtar as distâncias entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico, conforme vocês podem ver aqui nesse mapa. Olha o tanto que esse caminho ele foi encurtado com a construção do Canal do Panamá, porque antes você dava essa volta completa. Então, se os Estados Unidos queriam, por exemplo, chegar na costa brasileira, olha a volta que ele tinha que dar aqui, representado pela linha tracejada preta, né? Era uma volta muito grande. E essa volta demandava combustível e tempo. Mas com a construção desse canal, esse deslocamento, esse trajeto, ele foi acelerado, ele foi encurtado. Então, isso foi bom para todo mundo, sobretudo para os Estados Unidos, que com a construção do Canal do Panamá, ele deteve praticamente toda a posse da rota marítima. Lembrando que 6% do comércio mundial, do transporte
de importação e exportações se concentra no Canal do Panamá. E o que a China está fazendo? A China, ela se aproximou do governo do Panamá, ela se aproxima do comércio do Panamá, ou do governo do Panamá, e fala o seguinte: olha, a gente quer investir nesse canal, a gente quer fazer ele mais largo, ou seja, com maior capacidade de passar transportes e navios de carga. Só para vocês terem ideia, o tanto que isso é simbólico. Quem fez isso, essa obra de engenharia, foi os Estados Unidos. É óbvio que o canal está sob posse do Panamá, que é onde está esse canal, só que a China, com essa parceria, ela quer ampliar. Ou seja, o que a China quer? Primeiro, que ela quer facilitar suas rotas comerciais. Segundo, ela quer aumentar a sua influência na América Latina. E terceiro, isso é muito simbólico. Isso aí é um tapa na cara dos estadunidenses, porque foram eles que construíram. E a China, que hoje é a grande rival, ela está investindo capital, colocando dinheiro para fazer com que esse canal ele se amplie, ele tenha maior capacidade de carga. Ou seja, a China, ela cada vez mais se aproxima de um reduto estadunidense, porque a gente sabe que a América Latina ela sofre uma influência dos norte-americanos, uma influência muito forte. Tanto é que os Estados Unidos interviu em vários governos ali na década de 80, na década de 70. Tanto é que a ditadura militar que aconteceu aqui no país foi por conta dos Estados Unidos que influenciou. Então, antes, se a América Latina era um reduto da influência estadunidense, hoje esse panorama ele começa a se alterar, porque a China ela tem investido na América Latina. E isso, a ampla geopolítica, é um verdadeiro tapa na cara dos Estados Unidos. É a China falando: ó, eu estou aqui, estou investindo na sua área, no seu território. Né? E para ampliar ainda mais essa rivalidade na América Latina, a China ela quer construir um outro canal lá na Nicarágua. Por que isso é simbólico? Pessoal, Nicarágua é uma rival histórica dos Estados Unidos. Por quê? Na década de 1980, onde nós tínhamos ali o ápice da Guerra Fria, né, aquela disputa entre o capitalismo e o socialismo, Nicarágua ela se aproximou bastante dos ideais socialistas. Então, houve muitas tentativas de intervenções militares por parte dos Estados Unidos, guerrilhas, financiamento de terrorismo nesse território. Então, se criou uma certa tensão. E aí, o que acontece? O governo da Nicarágua se aproxima da China. E a China fala o seguinte: olha, já que a gente está próximo, vou construir um canal semelhante ao canal do Panamá, na cara dos Estados Unidos. Ou seja, isso é muito significativo. Isso representa uma perda de poder para os Estados Unidos muito grande. Porque a China está intervindo, ela está ampliando laços comerciais com os vizinhos estadunidenses. E só para vocês terem ideia, a China, junto com a Rússia, ela vai construir um canal que tem uma capacidade de transporte de carga muito maior que o canal do Panamá. Vocês podem ver aqui no mapa. Então, eles querem rasgar o território de Nicarágua, que é mais ou menos a mesma dinâmica do canal do Panamá, com o objetivo de ampliar as trocas comerciais ali na América Latina. Então, só para vocês terem ideia, a intenção é construir esse canal para abrigar navios com uma capacidade de 40 mil contêineres. Só para vocês terem ideia, isso é 8 vezes maior que a capacidade de carga do canal do Panamá. E aí vocês fazem a seguinte pergunta: professor, qual que é o interesse da China? E por que Nicarágua aceitou que a China faça esse canal em meio ao seu território? Primeiro aspecto que eu já falei, o aspecto político e ideológico disso. A China está ampliando seus laços comerciais e a América Latina, pessoal, ela tem muitas fontes energéticas. E a gente sabe que por conta da intensa industrialização que ocorre lá na China, eles precisam cada vez mais importar energia. Eu estou falando de petróleo, de gás natural, né? Já que 70% da fonte energética da China é por conta de carvão, que é extremamente poluente. Então, a partir do momento que você investe na América Latina, você vai ganhando novos mercados consumidores, seja dos seus produtos, e você também ganha vantagens em relação à importação de energia e produtos primários, porque na China nós temos aquela demanda por alimentação, né? E por que a Nicarágua está deixando a China investir nesse canal lá? Primeiro, a China, além desse canal, quer construir um aeroporto, quer construir um centro de turismo. Isso é extremamente vantajoso. Por quê? Porque isso atrai turistas. E se você tem turistas indo para o seu país, você aumenta a sua arrecadação de impostos. Então, é uma via de mão dupla.
tá? E isso irritou profundamente o governo estadunidense. Só para vocês terem ideia do tanto que isso, né, é audacioso, esse projeto da China de construir um canal aqui na América Latina. Além disso, nós temos também, que a gente pode citar um pouco desse avanço geopolítico da China aqui na América Latina, é essa aproximação com o Brasil. Essa aproximação ela se concretizou de fato em 2009, porque nós tivemos o boom das commodities, né? Carne bovina, a soja, a cana-de-açúcar, o milho. E conforme eu havia dito, a China tem mais de 1 bilhão de habitantes. Então a necessidade por alimentos é muito grande. Então, quando houve o boom das commodities aqui no Brasil, ou seja, quando o Brasil começou a vender em larga escala soja e carne bovina, as suas relações com a China elas se estreitaram. Tanto é que hoje a China é o principal parceiro comercial do Brasil desde esse ano. E a China, para consolidar, né, essa parceria com o Brasil, ela vem investindo em obras de infraestrutura no território brasileiro, como é o caso da ferrovia transoceânica. Lembrando, pessoal, ferrovia ela tem uma capacidade de carga muito maior que o transporte ferroviário, além de ser um meio de transporte muito mais barato e menos poluente, e com a maior capacidade de carga. Então, a China ela está investindo aqui no Brasil. Só que, óbvio, com o atual governo, a gente percebe que o atual governo ele tenta se distanciar um pouco da China e se aproximar mais dos Estados Unidos. Ele tenta se alinhar mais com o governo Trump. E isso, não sei se é bom ou ruim, mas pode ser prejudicial. Tanto é que no início do governo houve algumas declarações, alguns preconceitos sobre a China. E, de certo modo, existem ainda, né, essa narrativa que a China é comunista, que essas ideias socialistas vão chegar no Brasil e vão nos transformar numa Venezuela, e isso é extremamente prejudicial. Para vocês terem ideia dessa narrativa, muitas pessoas não querem tomar a vacina que está prestes a chegar aqui só porque ela é da China. Só porque acusam a China de ser comunista, acusam a China de ter inventado o coronavírus. E isso, para a sociedade em si, não é legal. Então, o atual governo ele tenta se distanciar ideologicamente, politicamente da China. Só que, atualmente, ainda a China é o principal parceiro econômico aqui do país. Não sei como que vai acontecer com a diplomacia entre os dois países, com esse distanciamento do atual governo. Mas que a China está disposta a investir no Brasil, a se consolidar como a principal parceira comercial do nosso país, isso é verdade. Isso está posto e está claro. Tanto é que, prova dessa aproximação, a gente pode citar também, é a questão dos BRICS, que não é um bloco econômico, tá? Mas é um grupo de países emergentes, que aí vai incluir Rússia, Brasil, China, África do Sul e... Ai, meu Deus, BRICS... Esqueci aqui, pessoal. Brasil, África do Sul, China, Rússia... Falta um. E Índia, perdão. Que são países emergentes que têm essa perspectiva de crescimento. E o Brasil, ela está alinhada com a China nessa questão. Então, o que eu quero trazer para vocês é que essa aproximação com o Brasil, ela cada vez mais aumenta esse poderio, né, essa influência chinesa aqui na América Latina. Por quê? Porque o Brasil, depois dos Estados Unidos, é a melhor economia. É um país emergente, que tem perspectiva de crescimento, que tem muitas riquezas naturais, tem petróleo, tem commodities para exportar para a China. Então, a China quer investir para obter mais vantagens comerciais com o nosso país. Tudo bem? Então, essa ferrovia transoceânica, que vai ligar o Atlântico ao Pacífico, é uma obra ousada de ideia chinesa. E, de fato, se ela for realmente concretizada, é um projeto e tanto. Que você corta o Brasil de leste a oeste. Lembrando que o Brasil ele tem uma malha ferroviária muito escassa, comparado com Estados Unidos, com China, com Rússia. Então, essa ferrovia transoceânica não traria benefícios não só para a China, mas também para o nosso próprio país. Porque ele tiraria um pouco dessa dependência do transporte rodoviário. Beleza? Mas uma coisa que eu quero destacar aqui, que realmente preocupa os Estados Unidos, é essa parceria sino-russa, né? Ou seja, esse grande laço comercial e econômico entre Rússia e China. Por que a China ela vem se aproximando bastante com a Rússia? E, de certo modo, é uma parceria comercial que vem assustando todo mundo. Não só comercial, mas política e militar também, e tecnológica.
Primeiro que a China e a Rússia, ela quer evitar com que a Ásia ela tenha uma influência do Ocidente. Aí eu estou falando da União Europeia e dos Estados Unidos. Então a China ela se aproxima da Rússia com um objetivo claro. A Ásia é território meu e aqui vocês não interferem. Então nada mais, nada melhor do que você se aliar com o seu grande, com seu grande vizinho, que também é uma grande potência, a Rússia, a gente sabe disso, sobretudo na área militar, para você ter esse domínio ali da região da Ásia. E eu vou explicar o porquê. Só para vocês terem ideia dessa parceria comercial, a China, ela comprou todo o gás natural da Rússia nos últimos anos. Lembrando, a Rússia exportava gás natural, que é uma fonte energética importante, para a União Europeia. E o que a China fez? Não, senhor, vocês vão vender só para mim. Para vocês terem ideia desse montante econômico, a Rússia, ela adquire nos seus cofres, ela arrecada 100 bilhões de dólares com venda de gás natural. Então é um acordo extremamente vantajoso para a Rússia e para a China também, porque ela tem uma opção energética no seu vizinho. E isso, então, é uma via de mão dupla. Além disso, há uma intensa troca de tecnologias entre os dois países. Só para vocês terem ideia, quando eles vão produzir ali os celulares e computadores, as empresas chinesas como a Huawei, a Xiaomi e a Lenovo, elas produzem todos os hardwares. O que é hardware? Alguém que manja de tecnologia, se eu estiver errado aí, vocês me corrijam. Mas é toda a estrutura física de um smartphone, por exemplo. A tela, o monitor, você pega o notebook, o teclado. Então, todo celular que roda lá na China e na Rússia, ele é feito em conjunto. Então, essa parte física do hardware é feita pelas empresas chinesas, enquanto a empresa Kaspersky, que é uma empresa muito renomada na Rússia, ela vai produzir os softwares, que são os sistemas operacionais. Por que eles têm essa parceria tecnológica muito próxima? Porque eles evitam de usar sistemas operacionais do Ocidente, como a Microsoft, a iOS. Por que eles fazem isso? Para evitar qualquer tipo de rastreamento ou de espionagem por parte dos países do Ocidente. Então, isso é muito estratégico. É um recado que eles mandam para os países do Ocidente. Eles falam o seguinte, ó, aqui o território é nosso, vocês não interferem, vocês não vão fuçar aqui, tá? Então, essa parceria está muito próxima, ela assusta os Estados Unidos, por quê? Nos últimos anos, a gente tem visto aí que a Síria, ela tem tido vários conflitos em seu interior por conta ali da influência do Estado Islâmico, que é uma organização terrorista. E aí, o que acontece? A OTAN, que é aquele exército capitalista que foi criado ali na época da Guerra Fria para intervir em conflitos militares que atendam os interesses desses países, ela ameaçou intervir na Síria para acabar com a guerra, para expulsar o Estado Islâmico. E aí o que acontece? Numa ação monumental e totalmente sorrateira, a Rússia, com o apoio logístico e bélico da China, conseguiu em 3 meses acabar com 40% das tropas do Estado Islâmico na Síria. Coisa que os Estados Unidos e as tropas militares dos países da União Europeia jamais conseguiram fazer. Então isso assusta. Isso é um recado muito claro. O que a Rússia e a China estão querendo dizer é o seguinte, ó, aqui vocês não brotam. Aqui é a área nossa. A gente não quer saber de estadunidense, a gente não quer saber de europeu aqui, não. Quem manda aqui é a gente. E é óbvio, para você ter o poder do mundo, primeiramente você tem que ter uma influência na região ali do seu entorno. Isso é muito óbvio. Então a China, com esse objetivo, por que ela quer, né, intervir militarmente junto com a Rússia nessa área? Pessoal, o Oriente Médio tem muito petróleo. Então, se você intervir militarmente, acabando com o Estado Islâmico, você com certeza você vai adquirir um apoio político da Síria e dos países ali vizinhos, que estão alinhados com a Rússia e com a China. Então, você pode obter muitas vantagens a âmbito energético, porque ali tem muito petróleo, tá? Só que, e aí, conforme eu falei, aqui estadunidense não brota, não adianta. Então, essa região aqui, ó, Rússia, Mongólia, China, a região aqui da Ásia Menor, chamada Oriente Médio, aqui, meu amigo, estadunidense não tem mais influência. Aqui quem manda é Rússia e China, tá? E a China, ela tem esse projeto ousado, porque conforme eu falei na aula passada para vocês, ela já tem relações e laços comerciais muito próximos com a África,
sobretudo com a importação de petróleo e recursos minerais, eu estou falando de ouro e prata, ela vem conquistando e impondo maior respeito na região do Oriente Médio e na Ásia, que é a região do seu entorno. Ela vem adquirindo um maior poder e influência na América Latina, que é reduto estadunidense. E agora ela quer brotar onde? Na Europa. Só que é óbvio, a Europa ainda é o grande reduto estadunidense, porque se você coloca lá na história, a gente sabe que na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ele exerce essa influência fazendo aquelas ajudas econômicas para reconstruir os países arrasados por essas duas grandes guerras. Então a China quer chegar lá. E por que a China quer chegar lá? E a gente fala da nova Rota da Seda, tá? Então essa pacificação do Oriente Médio, juntando ali com esse aumento da influência na África, ele tem um objetivo. A China, ela quer empreender esforços para construir essa nova Rota da Seda. O que é essa nova Rota da Seda? Olha como esse projeto é ousado. Ele quer interligar por terra e por mar os países da Ásia, cruzando o Oriente Médio, que é uma região estratégica por conta do petróleo, né? Passando ali por um pedaço da África, chegando no mar Mediterrâneo até a Turquia, que é a porta da Europa. Então, como que você vai interligar por terra e por mar? Construindo portos, hidrovias, ferrovias, rodovias, aeroportos. Agora eu pergunto, por que a China quer fazer esse projeto tão audacioso? É muito simples. Porque a partir do momento em que você vai construindo novas rotas comerciais, onde você vai criando novos caminhos para outros países, o mercado consumidor chinês aumenta. Porque a mercadoria da China ela vai chegar em outros países. Outra questão, se você investe em infraestrutura em outros países, por exemplo, construindo um aeroporto na Turquia, ou uma hidrovia ali no mar Mediterrâneo, né, que é a saída ali para a Europa, saindo ali da África, do Oriente Médio, você, de certo modo, pode estabelecer acordos econômicos, zonas de livre comércio. O que é uma zona de livre comércio? Nada mais é que a isenção de impostos, tá? Isenção de impostos na compra de determinados produtos. E a China, como ela vem crescendo e se industrializando, ela precisa cada vez mais de recursos naturais. Então, a partir do momento que você investe em um aeroporto, em uma rodovia, uma ferrovia em outro país, você amplia a sua rota comercial e, consequentemente, você obtém vantagens econômicas e comerciais com um determinado país. Então, só para vocês terem ideia do que é essa nova Rota da Seda. Se liga nessa geopolítica aqui, que nós temos aqui hidrovias, muitos portos. Lembrando, pessoal, que dos 10 maiores portos do mundo, 7 estão na China. Então, a China ela tem uma capacidade de carga, de transporte muito grande, né? Então, o que eles querem fazer? Eles querem conectar aqui, ó, todo o litoral da Ásia, do sul da Ásia, passando pelos tigres asiáticos, né? Chegando à África, e aqui, através do mar Mediterrâneo, né? Esse mar Mediterrâneo, construir um canal aqui, e a partir do mar Mediterrâneo, você chega aonde? Na Europa. Tanto é que, olha a sacada da China. Ela conseguiu estabelecer um acordo com Atenas, com a Grécia, para construir ali portos em Atenas, que é a capital, e também vai construir um porto em Veneza, na Itália. Ou seja, olha a China já chegando na Europa de forma bem sorrateira, né? E para exemplificar isso, né, nessa pandemia do coronavírus, por isso que muita gente acusa, né, o que de fato não é verdade, mas acusam a China de ter criado esse vírus. Porque a China se deu muito bem com essa pandemia. Só para vocês terem ideia do tanto que isso foi simbólico, né? Essa aqui é uma imagem, pessoal, de médicos chineses indo para a Itália. Eu não sei se vocês lembram, no começo da pandemia, quando a pandemia não tinha explodido totalmente aqui no Brasil, a Europa, que era o grande epicentro da doença, sobretudo a Itália, eles sofreram bastante. Eles sofreram muito em relação à pandemia, ao número de mortes, ao número de casos. E o que aconteceu lá na Europa com a pandemia do coronavírus? A gente sabe que lá nós temos a União Europeia, um bloco econômico, onde certamente você prevê, né, uma maior cooperação entre os países. Cauane, já eu respondo, rapidinho. Então, o que acontece? Ao invés de haver uma cooperação econômica, uma cooperação comercial, para que os países da União Europeia eles tivessem uma maior cooperação para lidar, para combater o vírus, o que aconteceu?
aconteceu um grande individualismo entre os países. Então, a gente via, por exemplo, a Alemanha, que não estava querendo vender EPIs. O que é EPIs? São equipamentos de proteção individual para a Itália, que estava em falta, né? A gente tinha também a União Europeia querendo criar um fundo comum entre todos os países e algumas nações como a Áustria, a Alemanha, se recusando a participar disso aí. Então, ao invés de haver uma cooperação, houve um individualismo econômico e comercial nessa pandemia. E aí, o que a China faz? Falou, opa, vocês estão precisando de ajuda? A gente envia. Porque nessa época aqui, a pandemia na China já estava controlada. O número de casos tinha reduzido bastante, o número de mortes era insignificante, embora uma morte signifique muita coisa. Então, quando a China percebeu que ela tinha ficado ali um pouco mais livre da pandemia, o que ela faz? Vou mandar ajuda para a Europa, sobretudo para a Itália. Agora pergunta, a intenção deles era realmente de dar uma ajuda humanitária, de querer com que a pandemia não tivesse um efeito muito agravante ali? Não. A intenção da China é muito clara. Ela quer o quê? Estreitar cada vez mais laços comerciais com a Europa, que é o grande reduto dos Estados Unidos, tá? E aí, em relação à pergunta que apareceu aqui, o que seria do mundo na visão econômica se a China realmente conseguisse entrar na Europa e se instalar lá em relação à economia? Cauane, isso aqui é muito claro. Você está vendo que a China, ela quer construir várias rotas comerciais na Europa, Moscou, Roterdã, que fica na Holanda, Veneza, Atenas. Qual que é o objetivo da China? Conquistar o mercado consumidor da Europa com essas obras, né? Ou seja, com essa grande ferrovia que vai ligar a China até a Europa, a China ela vai conseguir uma posição estratégica muito importante com a construção dessa nova via ferroviária, tá? Então, o que a gente pode esperar sobre esse novo avanço chinês no mundo? A primeira coisa, a principal coisa, o enfraquecimento estadunidense, em termos ideológicos e políticos. E isso, de certo modo, é fruto dessa política de isolamento do Donald Trump. O Donald Trump, com a sua política do America First, de colocar os interesses americanos em primeiro lugar, de combater essa cooperação, essa integração econômica, ela se isolou. Ela deixou de dar assistência na América Latina, sobretudo ali no México, que a gente vê ele tentando coibir e acabar ali com a imigração mexicana nos Estados Unidos. Ela tenta também se afastar da Europa, ela se isola. E a China aproveita esse vácuo de poder, tá? Então a gente vê que os Estados Unidos estão perdendo poder na América Latina e no Oriente Médio. Só para vocês terem ideia, em 2017, quando houve aquela crise humanitária na Venezuela, e ainda há essa crise, só que não está sendo noticiado. Quando os Estados Unidos ameaçou intervir na Venezuela, a China e a Rússia falou, aqui não, vocês não vão fazer nada. O que isso mostra? Isso tem um peso simbólico. Por quê? Porque os Estados Unidos não conseguem mais dar a sua palavra final para definir o destino de algum país. O Donald Trump, por exemplo, queria derrubar o Maduro a qualquer custo lá na Venezuela. Ele conseguiu? Não. Porque o Maduro ele está alinhado com China e Rússia. Então os Estados Unidos não têm mais esse poder. Ele está perdendo poder na América Latina e, conforme a gente viu, ele cada vez mais perde poder no Oriente Médio. Vocês viram lá que China e Rússia expulsou o Estado Islâmico numa tacada de tempo? Isso também foi muito significativo. Então, por conta desse vácuo de poder dos Estados Unidos e sua política de isolamento, a China ela se consolida como a nova líder nesse processo de globalização, que era um posto ocupado pelos Estados Unidos. E, além disso, nós vamos ter o quê? Uma maior bipolaridade entre Estados Unidos e China. Ano passado, ano retrasado, teve uma guerra comercial e ela ainda continua, tá? E, além disso, e aí respondendo um pouco da sua pergunta, uma possível perda de influência geoeconômica da Europa por parte dos Estados Unidos. Então, qual que é a intenção da China? É conquistar mais mercados consumidores, é conseguir mais acordos de zona de livre comércio. E como a Europa é uma região bastante rica e desenvolvida, estreitar os laços comerciais com essa área do planeta é extremamente vantajoso para a China, tá? Então, a gente tá vendo aí que está acontecendo, né, as eleições estadunidenses. Nós temos ali o Donald Trump tentando se reeleger e o Joe Biden, né, que é um candidato assim, um pouco mais progressista que o Donald Trump. E parece que o Trump vai perder. E por que eu estou falando isso? Porque, gente, se vocês forem parar para pensar,
A China tem como candidato hoje preferido o Trump. Porque foi essa própria política de isolamento dos Estados Unidos do mundo, dessa política protecionista estadunidense, que a China ela conseguiu aumentar o seu poder no mundo. Então isso é muito claro. Tanto é que o Joe Biden, embora ele vai tentar combater, né, esse poderio chinês, esse crescimento econômico, ele já se dispôs em alterar um pouco essa relação, de tentar cooperar mais com os países do mundo. Né? É uma proposta dele, de ter mais acordos comerciais, de tentar intervir na Europa, na América Latina. Ele quer um projeto de integração maior, o que não aconteceu no governo Trump. Então, hoje, pessoal, embora o Donald Trump ele odeie a China e esse crescimento econômico que assusta ele, né, embora ele já tenha trocado ali algumas farpas com o líder chinês, a China certamente está torcendo para ele ser reeleito. Por quê? Porque se ele for reeleito e continuar com essa política de isolamento, a China vai se consolidar como a maior economia e como a grande líder aqui no nosso planeta. Tá? E isso é muito claro. A gente vê que a China, cada vez mais, ela aparece com empreendimentos aqui no Brasil. Só a título de exemplo, não sei se vocês conhecem o Banana Shopping, que é um shopping lá do centro de Goiânia. Bem pequenininho, mas é um shopping. Uma empresa chamada Panda, que é chinesa, comprou praticamente toda a área do Banana Shopping. Então, vocês podem esperar que mais empresas chinesas elas vão aparecer aqui no Brasil. Porque isso é uma prova desse poderio econômico e político que a China vem exercendo sobre o mundo. Tudo bem, pessoal?